sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Hoje nós deveríamos encerrar a nossa série de mensagens na Carta aos Romanos, mas essa semana foi uma semana muito cheia e com muitos afazeres. E nós estamos, então, adiando para concluir na semana que vem, se Deus permitir. E hoje vamos meditar numa palavra, um texto que nós usamos lá na época da pandemia ainda. E hoje vamos revisitar essa passagem bíblica para ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Chegou lá? Jeremias 31. Nós vamos ler do versículo 10 até o 14. Depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Diz assim: escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isto nas terras distantes do mar. Digam: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como um pastor faz com o seu rebanho. Porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar no monte Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens que o Senhor lhes deu. O cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria, em vez de tristeza. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra, Senhor. Obrigado por tê-la aberta diante de nós mais uma vez. Ó Deus, que privilégio maravilhoso que nós temos de ler a Bíblia e entender o que ela diz. Obrigado, Senhor, porque ela fala aos nossos corações. A simples leitura já nos abençoa, mas pedimos que o Senhor ainda fale, Senhor, mais profundamente através da exposição desse texto, nos ensinando o caminho da vida, no qual precisamos andar diariamente para resistir ao dia mau, Senhor, que a cada instante da nossa jornada neste mundo nos sobrevém. Então, abençoa-nos nessa manhã, com a inspiração do alto, teu Espírito nos ajude. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quantos aqui já tiveram uma sensação, pelo menos uma vez na vida, de que estavam fora do seu lugar, de que estavam no lugar errado, ou que deveriam estar em outro lugar, fazendo outra coisa? Você já teve essa sensação alguma vez na vida? E, de vez em quando, essa sensação vem, não é? A gente fica pensando, meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu deveria estar em outro lugar, fazendo outra coisa, diferente do que eu estou fazendo agora? E como cristãos, nós ainda acrescentamos um outro dado, que é a vontade de Deus. A gente pergunta, será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Será que eu estou fazendo o que Deus quer para mim, nesse momento? E quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar várias situações em que Deus não só permite que nós estejamos num lugar diferente daquele que Ele planejou para nós, como em muitos momentos Ele nos leva a esse lugar diferente daquele que Ele planejou para nós, para que nós possamos despertar, nos voltarmos para Ele e entendermos
os propósitos e planos que Ele tem em nossas vidas. Isso aconteceu muitas vezes com o povo de Israel. Porque, normalmente, quando nós estamos numa situação de fartura, de abundância, quando tudo está bem, quando nós não temos nenhum problema importante que tira a nossa paz, a nossa tendência é dar uma relaxada, né? E nós acabamos deixando de lado as coisas que são mais importantes para nós. E muitas vezes Deus permite que nós passemos por essas situações difíceis e Ele nos tira da nossa zona de conforto para a gente poder despertar, né? E é muito importante quando isso acontece, irmãos, porque a nossa vida nesse mundo, ela só ganha sentido e valor, ela só consegue experimentar algum tempo de satisfação e contentamento quando a nossa alma está em Deus, quando o nosso coração está em Deus. Hoje nós vivemos num mundo que o tempo todo trabalha para sequestrar as nossas almas, nosso espírito, nossos pensamentos, nossa vontade, e estabelece determinados desejos que nós nem temos, mas que passam a ser nossos, porque isso vai sendo massificado, e a gente acaba se convencendo de que precisa de coisas que não precisa para ser feliz, de que nós não temos o suficiente para sermos felizes, e de que nós estamos vivendo uma situação de infelicidade, insatisfação, porque nós não estamos cedendo aquilo que a propaganda e o sistema querem impor a cada um de nós. Então, irmãos, isso significa que para vivermos uma vida que vale a pena nesse mundo, nós precisamos ter a nossa mente focada naquilo que é verdadeiro. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, colocar a nossa mente naquilo que é verdadeiro. E a palavra de Jeremias é uma palavra dura. O ministério de Jeremias foi um ministério difícil, porque Deus chamava Jeremias para dar más notícias. E você sabe que uma pessoa que dá má notícia não é bem-vinda em lugar nenhum, né? Ninguém quer ouvir má notícia, todo mundo quer ouvir coisa boa. Então, quando Deus chama um profeta e diz a ele, olha, vá lá e diga àquele povo que eles estão fazendo tudo errado, eu vou mandar eles para o exílio, eles vão ficar lá durante 70 anos, mas depois eu vou ter compaixão deles e vou tirá-los de lá. Ou seja, más notícias, né? Então, se alguém chegasse para você hoje e dissesse, olha, Deus manda te dizer que você vai passar 7 dias no sufoco tremendo, mas depois de 7 dias ele vai ter compaixão de você. Eu tenho certeza que você diria, é o diabo que está falando. Foi isso que pensaram também sobre Jeremias, né? Jeremias sofreu tudo que você possa imaginar. Ele apanhou, ele foi zombado, ele foi colocado numa cisterna com lama até o pescoço. Ele fez de tudo para mostrar que ele era um profeta do Altíssimo, mas a profecia de Jeremias não era uma profecia que despertava simpatia. Mas ele era um profeta de Deus, ele era um homem de Deus. Então, por isso ele é conhecido como o profeta que chora, que lamenta, né, que vive num contexto de grande tristeza, mas desde que ele foi chamado por Deus, ele vive nesse contexto de luta e desafio, né? Quando ele foi chamado ainda, ele disse, Senhor, eu ainda sou uma criança. O Senhor disse, não fale isso porque você vai ser um profeta às nações. E eu te chamei para isso. E apesar dessas lutas todas, a profecia de Jeremias também é uma palavra de consolação. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto de consolação. Nessa altura dos acontecimentos, Israel estava no exílio da Babilônia. Boa parte do povo já havia sido levado para lá. E Jeremias está dizendo, olha, o Senhor diz a vocês, não resistam. Vão para a Babilônia, porque lá o Senhor vai sustentar vocês. Vocês vão viver ali fora da terra de vocês, mas façam o melhor que vocês puderem, porque Deus vai trazer vocês de volta depois de um certo tempo. Então,
todas as promessas que dizem respeito ao retorno desse exílio, elas estão ligadas também ao êxodo que aconteceu lá quando Israel foi tirado do Egito, né? E o que isso tem a ver com a gente? Bem, irmãos, a verdade é que nós sempre estamos vivendo essa sensação de que nós estamos fora do lugar, de que não estamos onde deveríamos estar, porque de fato não estamos. Nós fomos feitos para viver uma vida voltada para Deus. Nós fomos feitos para viver uma vida plena de satisfação, de contentamento, de alegria. Mas desde que o pecado entrou no mundo, nós perdemos o nosso lugar. A nossa relação com Deus foi partida, foi quebrada, foi rompida. E por isso, nós nos sentimos fora de lugar, porque a única pessoa que pode realmente preencher o coração de cada um de nós e trazer sentido e significado às nossas vidas é Deus. Não há nada maior do que Deus. Por isso não há nada que possa trazer contentamento e satisfação para nós, a não ser a nossa comunhão com Deus. Então, o nosso contentamento, a nossa satisfação, a nossa felicidade não está em coisas, não está em pessoas, em relacionamentos humanos. Essas coisas todas são coisas boas que podem trazer uma certa satisfação para nós. E é bom amar os nossos filhos, sermos amados por eles, né? A esposa que ama o seu marido, o marido que ama a esposa, que vive uma família abençoada, feliz, alegre. Isso é ótimo, mas nada disso pode trazer plena satisfação para nós. Porque em um determinado momento a insatisfação vai chegar e nós vamos chegar à conclusão que estamos fora do lugar, que nós estamos vivendo o que devíamos viver, que não estamos com as pessoas que devíamos estar, no lugar em que deveríamos estar, porque a ausência de Deus, da comunhão com Deus, provoca esse sentimento em nossos corações. Então, por isso, essa profecia de Jeremias, ela é muito importante, porque ela mostra para o povo de Israel que o que realmente pode trazer esse sentido de plenitude é o resgate. Quando Deus os resgatará do exílio e os levará de volta a uma terra boa, frutífera, e dará de novo ao seu povo grandes recompensas de alegria e felicidade plena. Mas a maior de todas as recompensas, a maior de todas as alegrias, é o simples fato de que Deus voltará a ser o Deus de Israel. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você só vai ter contentamento na sua vida, você só será feliz se Deus for o Senhor da sua vida. Se Ele estiver assentado no trono do seu coração, então você será feliz. Independente das circunstâncias, porque felicidade, alegria, contentamento não tem a ver com circunstâncias, tem a ver com o estado de espírito, com a satisfação da alma, com o contentamento lá no íntimo de cada um de nós, que nos faz alegrar mesmo nos tempos difíceis e aflitivos da vida. Então é sobre isso que a palavra do Senhor vem para nós nessa manhã. Ok? Então, eu convido você a olhar comigo aí a partir do versículo 1, nós vamos fazer só uma contextualização da mensagem. A primeira coisa que Deus mostra aí para Israel é o seu favor, mesmo nos tempos de deserto e aflição. Versículo 1, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, obteve favor no deserto, eu irei e darei descanso a Israel. O que significa isso aqui? O que Deus está falando aqui, Ele está se dirigindo ao remanescente, aqueles que permaneceram depois dos 70 anos do exílio. É para esses que Ele está falando. Não é ainda o momento do cumprimento dessa profecia. Jeremias está falando de coisas que vão acontecer no futuro em relação ao seu tempo. Mas a palavra do Senhor aqui fala como se já estivesse acontecendo. Né? É aquilo que nós falamos sobre a profecia que antecipa eventos que vão acontecer no futuro, mas o autor fala como se já estivesse acontecendo agora. Então Deus está falando para o remanescente, aqueles que vão permanecer depois do tempo do exílio
e que serão alvos dessa profecia que Jeremias está trazendo. Então, porque é por isso que Deus fala que esse povo se livrou da espada e obteve favor no deserto, então esse povo receberá o descanso do Senhor. Aqueles que prevaleceram, aqueles que permaneceram, apesar dos tempos de luta e aflição. Aqui tem um sentido literal, porque muitas gerações de israelitas, né, várias pessoas de várias gerações morreram lá na Babilônia, e outros nasceram no exílio da Babilônia. Mas o Senhor está cumprindo a sua promessa, independente de qualquer evento, de qualquer circunstância, de qualquer dificuldade, Ele está cumprindo a sua promessa, a sua palavra, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra e as suas promessas. Então, irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, nesse contexto, é que o desafio que nós temos num contexto de exílio é permanecer, é perseverar, é ficar firme, apesar das lutas e das dificuldades. Quando a gente olha para esse mundo, como ele está hoje, a loucura em que esse mundo se encontra. Ontem eu conversava com meu filho, né, por vídeo, e ele falou: e aí, pai, como é que estão as coisas por aí? Eu falei: rapaz, a coisa por aqui não está muito boa, não. Aí a gente conversando ali sobre várias coisas, e eu perguntei a ele se ele já tinha ouvido falar na facção criminosa evangélica. Ele falou: você está brincando, nunca escutei falar sobre isso, não. Eu falei: pois é, já tem por aqui. Então aqui sempre tem uma novidade, né? E aí ele falou assim: realmente esse mundo está enlouquecido. Eu falei: meu filho, há muito tempo. Está tudo de cabeça para baixo, né? A gente vive hoje num mundo onde tudo que você imaginar é possível, né? E a ordem das coisas tem sido invertida, a realidade tem sido totalmente invertida, e a gente olha para tudo isso e a pergunta é: meus irmãos, será que nós vamos encontrar esperança olhando para esse sistema? Não vamos. A nossa esperança está na palavra de Deus. É aqui que nós vamos encontrar conforto, vamos encontrar encorajamento para seguir, apesar das lutas e das dificuldades. Então o Senhor está falando a um povo que permaneceu, mesmo diante da ameaça da espada, um povo que viveu num contexto de deserto, né, simbolicamente falando, porque estava longe de Deus, vivendo numa terra alheia. E eu digo para você, nós estamos vivendo numa terra alheia. Esse aqui não é o nosso lar. Nós estamos aqui, irmãos, peregrinando. O nosso contexto hoje também é um contexto de exílio. Estamos aqui numa terra que não é nossa, numa terra estranha à nossa realidade, porque somos filhos de Deus. Nascemos de novo para uma vida nova com o Senhor. E a partir desse momento nós passamos a viver no mundo como estrangeiros, não é? Então, nós nos lembramos lá das promessas do Senhor ao povo no deserto, quando Ele diz: olha, eu trouxe vocês aqui para que vocês fossem provados, aperfeiçoados, para que toda a camada de ingenuidade, de ilusão fosse tirada dos seus corações, e vocês pudessem viver confiando apenas em Deus. E é nesse contexto que a palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso o homem viverá. Meus irmãos, o deserto é uma bênção. Sabe por quê? Porque o deserto, ele nos livra de toda ilusão. No deserto, a realidade é nua e crua. É aquilo que está ali, você precisa viver, você precisa sobreviver, passar por aquilo, mas se você tiver ousadia, se você tiver coragem, se você tiver determinação e, sobretudo, se você tiver fé e confiar em Deus, você vai passar. E você vai sair fortalecido, amadurecido. Meus irmãos, ninguém amadurece num contexto de fartura, de abundância, onde tudo está bem. Nós amadurecemos nas lutas, nas provações, nas tribulações, mas precisamos ser resilientes e passar por esses momentos para que nós possamos crescer com eles e aprender com eles.
Amém, irmãos? Então, os versículos 3 e 4, nós lemos aí: de longe o Senhor lhe apareceu, dizendo, com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Eu edificarei de novo, e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeitará com os seus tamborins, e sairá com o coro dos que dançam. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui: olha, você agora está vivendo num contexto de tristeza e luta, mas haverá de novo um tempo de festa e celebração. Então, confie apenas na realidade do meu amor por você. Irmãos, e isso é extraordinário, porque o nosso Deus é um Deus pessoal, Ele é um Deus relacional. A diferença do Deus que a Bíblia revela para os deuses de todas as nações é que os deuses das nações, eles não têm afeto, eles não têm sentimento, eles são apenas imagens, deuses entre aspas, mas que não se relacionam com o seu povo, não se dão ao relacionamento, não se oferecem ao relacionamento, não oferecem amor, não oferecem afeto, graça, como o nosso Deus. O nosso Deus se relaciona conosco de uma maneira muito íntima e pessoal. Então ele não é uma coisa, ele é uma pessoa, entende? Mas infelizmente a nossa relação com Deus muitas vezes se dá como se ele fosse uma coisa e não uma pessoa, porque nós queremos ter com ele uma relação de uso, então vamos a ele apenas pedir coisas, mas não nos entregamos realmente de coração ao relacionamento com ele. A pergunta é: se você tivesse um relacionamento com seus filhos, em que eles passassem o dia inteiro sem falar com você, e quando viessem conversar contigo, viessem apenas para pedir alguma coisa, como você se sentiria? A gente se sentiria mal, né? Imagine isso. Seu filho ficar o dia inteiro sem falar com você, aí à noite ele chega para falar com você apenas para pedir alguma coisa. Meus irmãos, o nosso Deus não é uma coisa, ele não é uma máquina de bênçãos. Quem assistiu Tá Chovendo Hambúrguer? Filme sério, né? Filme de adulto. Tá Chovendo Hambúrguer. Então, Tá Chovendo Hambúrguer, se você não assistiu, você deve assistir, que é muito engraçado. É um filme de animação, mas ele começa com um personagem principal, ele tem uma ideia interessante de criar uma máquina, né, que produz comida. É uma ideia boa, né, interessante, que faria bem às pessoas, mas com o tempo a coisa sai de controle por uma série de situações e ambições humanas, e aí aquela coisa, né, perde ali o sentido e, enfim, no final das contas, a comida toma conta da cidade e a coisa vira um caos, né? O que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Meus irmãos, tem a ver com as soluções humanas. As soluções que nós encontramos para suprir as necessidades que nós só podemos ter supridas em Deus, até são boas soluções, a nossa intenção é boa, mas o fim de tudo é sempre o caos. Porque nós não temos o controle de todas as coisas, o conhecimento perfeito de todas as coisas, então sempre que nós tentamos tomar o lugar de Deus, o final é sempre o caos. Porque nós não conseguimos amar como Deus ama. Sabe, quando você busca Deus, Ele te ama. Quando você não busca, Ele te ama. Quando você ora 3 vezes por dia, Ele te ama. Quando você não ora, Ele te ama. O amor de Deus é incondicional. É um amor imutável. É por isso, irmãos, que o juízo de Deus é tão severo, porque o amor dele é imutável. Então ninguém vai poder dizer algum dia, diante de Deus: olha, Senhor, eu não te busquei, eu não entreguei a minha vida ao Senhor, eu não tive um relacionamento contigo, porque eu não senti o teu amor. Então, eu digo para você, ninguém vai te amar como Deus te ama. Nem um homem, nem uma mulher, nada vai suprir essa graça e esse poder que o amor de Deus tem sobre nós, porque o amor de Deus é um amor eterno. Então ele diz para o seu povo: com amor eterno eu te amei, por isso com bondade te atraí.
a justificativa que nós podemos ter para não nos relacionarmos com Deus pode ser desinteresse, pode ser incredulidade, mas nós nunca poderemos alegar que faltou amor, porque Deus sempre nos ama numa medida que nós não temos condições de imaginar e calcular. Então, ele está falando para um povo que está no exílio. E como é que você pode falar para alguém que está no exílio, você mandou para lá esse povo e está dizendo, com amor eterno te amei? Como assim? É o mesmo que fazemos com os nossos filhos, não é? Muitas vezes nós tiramos o direito deles em determinadas situações, não damos aquilo que eles querem, colocamos de castigo, porque nós amamos. Mas será que eles entendem isso dessa maneira? Não. Então, a mesma coisa Deus faz conosco, irmãos. Muitas vezes Ele permite que nós passemos por situações de exílio, de luta, porque Ele nos ama. E como Ele nos ama, Ele nos disciplina. Hebreus capítulo 12 vai falar sobre isso. Assim como um pai disciplina seus filhos a quem ama, assim o Senhor nos disciplina, porque Ele nos ama. Então o amor de Deus também é um amor que disciplina. E o pai que deixa de disciplinar os seus filhos não ama os seus filhos. Entende? É bom a gente poder, seria bom se a gente pudesse ensinar os nossos filhos sem dor, sem confronto, não é? Seria tão bom que a gente falasse com eles, olha, vai guardar aquela roupa lá no quarto. Tá bom, papai, já estou indo. Como que o senhor quer que eu dobre a roupa? Onde é que eu devo guardar, papai? Na gaveta de baixo ou na de cima? É exatamente assim, né, irmãos, que acontece, né? Eu já te falei, vai guardar aquela roupa. Então, a gente se descabela, a gente fica doido com essas crianças. Mas, isso tudo faz parte de um processo educativo, porque a gente ama. E porque a gente ama, a gente quer o bem deles. E porque a gente quer o bem, a gente muitas vezes usa de uma força, às vezes até desmedida, para ensiná-los. Então, Deus age da mesma forma conosco, irmãos. Muitas vezes Ele nos leva para o deserto, para nos despir da nossa vaidade, das nossas ilusões, dos nossos desacertos, e ajustar o caminho que nos conduz à vida, enquanto há tempo. É isso que Deus faz. Então, por causa do amor de Deus, nós que somos um povo tão obstinado, tão rebelde, Ele nos leva a esse caminho da disciplina, não para que nós sejamos destruídos, mas ensinados a andar no seu caminho e recebermos a sua graça constantemente. Então Deus nos ama com esse amor generoso, mas também é um amor que disciplina. Também é uma promessa de um novo tempo, né? Se você hoje vive num contexto de escassez, o Senhor está dizendo aqui, para esses que estão no exílio, que haverá um tempo de plantar e colher, um tempo de abundância e de fartura, versículos 5 a 9, mais uma vez, você plantará vinhas, os montes de Samaria, aqueles que as plantarem comerão os frutos, porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim, levantem-se, subamos ao Senhor, nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações, proclamem, cantem louvores e digam, salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra, e entre eles estarão também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz, em grande congregação voltarão para aqui, virão com choro e com súplicas os levarei, e os guiarei a ribeiros de águas por um caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou o pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Ou seja, uma promessa de restauração. A nossa jornada nesse mundo, como peregrinos e exilados, ela traz muitas dores. Nossa jornada é uma jornada sofrida, irmãos, muito doída.
E essa semana, especialmente, foi uma semana bastante doída para todos nós. Semana muito aflitiva, angustiante, mas a promessa do Senhor é que ainda haverá uma festa, ainda haverá uma celebração, ainda haverá o canto e o coro de júbilo e alegria, ainda se plantará e se colherá, ainda haverá abundância, ainda haverá fartura, ainda haverá grande alegria e regozijo. Porque o nosso Deus está nos conduzindo, irmãos, para um fim feliz. Não é? Não é Hollywood. Hollywood promove finais felizes porque o ser humano precisa de finais felizes para conseguir se sentir motivado a seguir em frente. Não é? Então, sempre existe essa promessa de finais felizes. Mas, final feliz nós só podemos encontrar realmente em Deus, no Senhor. Porque nós sabemos como vai ser o final. O nosso roteiro já está escrito, de Gênesis a Apocalipse. Nós sabemos, irmãos, como a coisa termina. E termina como começou. A Bíblia começa com a celebração de um casamento e termina com uma festa de casamento. Ou seja, é sempre festa, mas entre uma festa e outra existe um tempo de exílio, um tempo de caminhada, onde nós estamos aprendendo, crescendo, onde o Senhor está nos treinando para vivermos uma vida plena, abundante, a verdadeira vida que Ele tem preparado para nós. Então, uma vez eu, conversando com uma pessoa, a respeito de perdão, e eu falei para essa pessoa que ela precisava perdoar uma outra pessoa, e ela disse que não, e eu falei assim, então como vai ser lá na glória? Como vai ser no reino restaurado de Cristo? Você vai ter que viver com essa pessoa. Então, irmãos, muitas vezes a gente fica jogando para debaixo do tapete essas coisas, né? E nós vamos começar uma classe de batismo recentemente, brevemente, e eu estava pensando sobre isso, e uma pergunta que eu vou adicionar para os candidatos ao batismo é a seguinte: se hoje, pense na pessoa que te fez muito mal, naquela pessoa com quem você tem algum ressentimento, alguma mágoa, pense nessa pessoa. Se essa pessoa hoje entrasse por essas portas aqui da igreja, você seria capaz de abraçá-la, de perdoá-la pelo que ela fez a você? Se a resposta for não, nem vai ter batismo. Sabe por quê? Porque meus irmãos, a coisa mais difícil para nós é perdoar. Nós perdoamos da boca para fora, né? Então, quando vem aquele que nos feriu, que nos magoou, que nos fez mal, a gente diz assim, não, já te perdoei, está tudo esquecido. Mas lá no íntimo, lá no coração, eu te perdoei, mas não quero papo. Te perdoei, mas não posso viver com você. Então, isso de fato é o que acontece com a gente, porque nós sempre procuramos varrer as coisas para debaixo do tapete. Mas, irmãos, está chegando um tempo na nossa relação com Deus, e o mundo vai nos levar a isso, em que nós temos que levantar o tapete, tirar tudo que jogamos lá para baixo e resolver. Sabe por quê? Porque é isso, irmãos, é a única coisa que realmente interessa a Deus. Deus não se interessa pelo nosso dinheiro, pelos nossos diplomas, Deus não se interessa pelas nossas longas orações, Deus não se interessa por nada que a gente possa oferecer a Ele, que não seja um coração verdadeiramente quebrantado e contrito diante dEle. É isso que Deus quer. Ele não pede perfeição da gente, Ele não pede correção o tempo todo, Ele não pede infalibilidade, Ele não pede nada. O que Ele espera de nós é um coração verdadeiramente quebrantado e contrito. E você sabe
quanto você ainda tem que caminhar para que isso realmente seja uma realidade na sua vida. Porque, meus irmãos, quando nós saímos daqui no domingo, vamos para a nossa casa, esse relacionamento que nós vamos ter com Deus até o próximo domingo é a verdade sobre nós. O que nós estamos vivendo aqui agora não é a verdade sobre nós. Porque nós todos viemos aqui com o objetivo de prestar culto a Deus, não é verdade? Então, em princípio, todos nós somos convertidos, somos santos e perfeitos em Cristo Jesus. Mas quando nós saímos daqui, nós enfrentamos a vida exige muito de nós. A vida exige resiliência, disciplina, determinação, exige fé, confiança em Deus, a capacidade de perdoar, de andar a segunda milha. E é aí que realmente nós somos o que somos. Então o profeta está falando aqui de um tempo novo, em que o Senhor, Ele vai fazer algo diferente. Né? E se você avançar um pouquinho aí, e daqui a pouco nós vamos voltar para o nosso texto de base e vamos concluir, mas se você avançar um pouquinho aí para o versículo 31, veja o que o texto diz. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido o seu esposo, diz o Senhor. O Senhor aqui está fazendo uma comparação da sua relação com Israel, como se ele fosse o noivo e Israel fosse a sua noiva. Versículo 33, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Glória a Deus. Então, isso aqui é o que Deus realmente está fazendo em nós, escrevendo a sua lei em nossos corações, não mais em tábuas de pedra, mas nos nossos corações. Então Deus está falando agora as nações para onde Ele está levando o seu povo, e Ele vai se apresentar para trazê-los de volta. Então Ele diz, escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isto nas terras distantes do mar. Digam, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como um pastor faz com o seu rebanho. Então, meus irmãos, o mesmo Deus que nos espalha é o Deus que nos reúne, que nos ajunta. O mesmo Deus que permite que venham sobre nós a dor, a aflição, a angústia, a tristeza, é o mesmo Deus que nos consola, que nos sara, que cura as nossas enfermidades, os nossos males. É o mesmo Deus que traz o alento e o socorro para nós no tempo da angústia. E nós devemos confiar nesse Deus, no seu poder, na sua graça e também na sua forma correta e sábia de conduzir as nossas vidas. Então, isso é o que de fato, irmãos, significa viver por fé. Né? Então, o Senhor, Ele vai reunir o seu povo de todos os 4 cantos deste mundo, Ele vai reunir a sua igreja, os seus escolhidos, os seus eleitos, naquele grande e glorioso dia do Senhor. Mas qual é a razão desse gesto de generosidade indiscriminada? É o fato de Deus ser o pastor do seu povo, Ele mesmo espalhou as suas ovelhas e Ele vai reuni-las novamente. Então Deus é o pastor fiel que cuida de cada um de nós. É o pastor que zela pelo nosso bem, que nos leva aos pastos verdejantes e às águas de descanso. Deus de resgate, versículo 11, porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Ou seja, ele está falando aqui, né, que assim como ele usou o rei de Babilônia, que era o maior império daquela época, para levar cativo o seu povo, ele também traria de volta
e aqui nós temos um símbolo que aponta para o pagamento de um resgate, de uma dívida, e durante todo o processo da caminhada de Israel com seu povo, né, a parte ofensora sempre é Israel, e Deus é a parte ofendida, mas Ele também é o Deus que perdoa. Então, Ele está sempre no propósito de pagar o preço para resgatar o seu povo, e é o que nós vemos na linda história de casamento frustrada do profeta Oséias, né, quando ele mostra ali uma esposa infiel e ao mesmo tempo o marido que está sempre em busca dessa esposa, perdoando, restaurando, buscando reatar os relacionamentos. O casamento é a história de Deus com o seu povo, e também é a história de Deus com a sua igreja. Porque a nossa tendência, irmãos, é sempre da infidelidade, mas Deus está sempre buscando nos resgatar das garras do pecado e nos levar de volta para a sua presença bendita. Versículo 12: hão de vir e exultar no monte Sião, radiantes de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu, do cereal, do vinho, do azeite, os cordeiros, os bezerros, serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então, quando nós olhamos para o mundo de hoje, nós vemos, especialmente aqui na América Latina, esse populismo que os governantes utilizam para escravizar o povo e para manter o povo oprimido debaixo das suas garras, simplesmente porque oferecem favores, não é? Mas, meus irmãos, quando nós paramos para pensar que os recursos usados para nos iludir são os recursos gerados, né, pela força do nosso braço, do nosso trabalho, nós vemos o quanto é cruel todo esse processo. E é sempre a mesma história. Em cada eleição, os candidatos eles se apresentam como salvadores da pátria, como aqueles que vão nos libertar do jugo opressor daquele que reinava anteriormente sobre as nossas vidas, e entra eleição e sai eleição, entra candidato e sai candidato, e as coisas continuam sempre as mesmas. Mas o Senhor é um governante fiel. Ele não se corrompe. Ele não é corrompível. Ele não é sujeito à corrupção. E Ele nos leva aos tempos de aflição, de escassez, como Ele também nos leva aos tempos de abundância e de alegria. Mas Ele está falando aqui de um tempo em que toda dor, toda aflição, toda angústia, toda escassez vai passar definitivamente. E essa é a promessa que Ele está fazendo aqui. Ele está falando sobre uma situação em que seremos radiantes de alegria, por causa dos bens que o Senhor nos dará, o cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros, os bezerros. Isso tudo aqui são símbolos de uma vida sem lutas, de uma vida sem escassez, sem aflição, sem angústia. E essa é a promessa que o Senhor está fazendo aqui. Então, o ponto alto desse poema é a consolação que é trazida na promessa da nova aliança, como nós lemos aqui a partir do verso 31. E o profeta está usando uma linguagem cheia de simbolismos e grande significado, mas apenas para quem conhece a sua palavra. Porque Deus sempre fala conosco de modo que nós possamos entender, irmãos. Então, para compreendê-lo, nós precisamos conhecer a sua palavra e aquilo que ela diz, para entender os símbolos que os profetas estão usando aqui, não é? João Calvino dizia que Deus se relaciona conosco como nós nos relacionamos com as nossas crianças, não é? Nós usamos símbolos, figuras para falar com elas, porque senão elas não entendem o que a gente quer dizer, mas para que elas entendam o que a gente quer dizer, mesmo por meio de usos de símbolos, elas precisam saber o que significa o símbolo. Então, da mesma maneira, nós só conseguimos entender o que Deus fala conosco e quando Ele está falando, quando nós conhecemos a sua palavra. E por isso precisamos ler a palavra de Deus. E por fim, nós vamos ver aqui, quando nós fazemos uma comparação das promessas de Deus no contexto do exílio de Israel, né, nós concluímos que elas não se cumpriram de imediato. O profeta Zacarias, ele nos informa que
o recomeço foi um recomeço bem modesto, mesmo quando Israel foi resgatado lá da Babilônia. No capítulo 4, versículo 10, ele fala do dia dos pequenos começos. E depois de 75 anos, Jerusalém ainda estava em ruínas. E não fosse o trabalho de profetas como Ageu e Zacarias, o templo nem teria sido reconstruído. E foi justamente com esses profetas que ressurgiu, então, a esperança messiânica de um rei que viria para trazer a solução, né, no contexto da nova aliança para o povo de Israel. E somente, meus irmãos, com a primeira vinda de Jesus ao mundo é que renasce essa esperança que é profetizada aqui em Jeremias 31. É quando o texto vai dizer, versículo 13, então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos, transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, e eu lhes darei alegria em vez de tristeza, saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. A virgem aqui é um símbolo de Jerusalém, que é a capital do reino do sul de Israel. Então, o Senhor está falando que haverá alegria, que haverá dança, que haverá júbilo novamente, tanto de jovens quanto de velhos, crianças, mulheres, enfim, todos aqueles que foram cativos e foram oprimidos agora se alegrarão e se fartarão com abundância. E quando Simeão toma Jesus nos braços lá, depois de 8 dias de nascido, quando ele é levado por Maria e José, então Simeão diz, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas 2, 29 e 30. Então ele foi o primeiro a identificar em Jesus o Messias prometido e aquele que veio para cumprir essas promessas de Jeremias de uma forma definitiva. Então, quando nós voltamos para o texto de Jeremias, e nós vemos ele pronunciando aqui, né, que o sentido pleno de tudo aquilo que tem sido dito, nós vamos identificar em Jesus o cumprimento dessas promessas. Então ele vai falar aqui no versículo 15 a 17, ele vai falar do consolo, do choro de Raquel, e quando você vai lá em Mateus capítulo 2, né, se você for habilidoso, você pode abrir aí Mateus capítulo 2, eu já estou caminhando para concluir aqui. Vai dizer versículo 16 a 18, vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, e era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por aqueles, pois eles já não existem. Ou seja, fazendo uma relação direta dessa promessa de Jeremias com a pessoa de Jesus. A celebração de uma nova aliança, conforme nós lemos no capítulo, versículo 31, lá em Lucas capítulo 22, versículo 20, Jesus vai dizer aos discípulos, esta é a nova aliança no meu sangue, ou seja, a nova aliança instituída em Cristo Jesus. A reafirmação da supremacia da nova aliança instituída por Jesus, nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 8, de 6 a 12, o autor da carta aos Hebreus falando ali dessa nova aliança, ele cita o texto de Jeremias lá na sua carta, e na verdade é o texto mais longo do Antigo Testamento que aparece no Novo Testamento, né, mostrando que essa promessa se cumpre em Jesus. Então é claro que a profecia de Jeremias envolvia também a morte e a ressurreição de Cristo, afinal é dessa forma que o Senhor haveria de redimir Jacó e o livrar das mãos daquele que é mais forte que ele, né? Nós já vimos aí versículos 1 a 4 e também os versos 10 a 12, quando o Senhor faz essa promessa de redimir Jacó, e essa redenção para nós, ela vem por meio do sangue de Jesus. Então foi dessa forma, a partir da vinda de Jesus ao mundo, que as promessas do Antigo Testamento, inclusive essa promessa de Jeremias,
elas vão se cumprir plenamente na vida do povo de Deus. É por isso, irmãos, que nós somos o Israel de Deus. Eu sei que você não é israelita. Eu também não sou. Graças a Deus, né? Porque você imagina, num contexto como esse, tempo de aflição que a gente já está passando morando em Jerusalém, ou ali naquela região próxima à faixa de Gaza. Imagina isso. Mas, espiritualmente falando, nós somos Israel de Deus. Porque Jesus é identificado lá pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, ele diz: nós somos o Israel de Deus. A igreja de Cristo é o novo Israel de Deus, porque em Cristo todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem plenamente e encontram pleno sentido. Então foi dessa forma, a partir da vinda de Jesus ao mundo, que as promessas que nós lemos aqui, entre outras, estão se cumprindo de forma perfeita e plena. Agora, já partindo para a conclusão, irmãos, mesmo sabendo que a obra de Cristo em nós, ela foi feita de modo completo, que ela nos dá todas as garantias, mesmo sabendo que nós fomos resgatados do cativeiro do pecado, que fazemos parte do Israel de Deus, que somos a família de Deus, né, do patriarca Abraão, por fé em Jesus Cristo, apesar de tudo isso, nós também vivemos os nossos próprios exílios. Porque assim como o nosso Salvador foi exilado nesse mundo durante 30 e poucos anos, nós também somos exilados aqui. Essa não é a nossa pátria, né? Jesus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, também viveu aqui como um peregrino. Em João 18, 36, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, como seus seguidores, como seus discípulos, nós estamos vivendo igualmente nessa terra, que não é a nossa pátria definitiva. Então, aqui nós sofremos os desafios que são próprios de quem vive num mundo estranho, as nossas convicções de fé, mas sabemos que em breve o nosso libertador se manifestará em glória. E isso que é o que deve nos mover, irmãos, a esperança. A mesma esperança que moveu o coração do povo no passado, o reino que vem é um reino eterno. Os babilônios se levantaram e caíram. Quando você lê ali o livro do profeta Daniel e ele vê as imagens daqueles animais que vão se revezando, né? Ele vê um urso, ele vê um bode, ele vê um carneiro, ele vê uma série de animais que vão representando os reinos que vão se suceder no poder. Então ele fala ali do reino da Síria, dos babilônios, ele fala do reino da Grécia, ele fala do reino de Roma, inclusive, do Império Romano. E ele mostra que no fim de todos esses reinos se levantará um rei que triunfará sobre todos eles. Nós estamos vivendo agora, irmãos, num tempo em que existem muitos homens poderosos nesse mundo, entre aspas. E temos a impressão de que a nossa vida está nas mãos deles, não é? Mas não está. As nossas vidas estão nas mãos de Deus, irmãos. O nosso rei é Cristo. Nós estamos aqui passando um tempo, mas o nosso lar não é aqui. Então, precisamos ter consciência disso. Se você fizer a leitura depois do livro de Jeremias, lá no começo ele vai dizer para o povo: olha, vocês vão para a terra lá de Babilônia, então façam o seguinte, trabalhem, construam casas, casem-se, né, multipliquem suas famílias, vão vivendo a vida, mas entendam que aquela não é a terra de vocês. Vocês vão sair de lá. Vai chegar o tempo em que o Senhor os tirará de lá. Mas sabe o que aconteceu? Quando o povo foi chamado de volta para Jerusalém, muita gente não voltou. Porque as pessoas gostaram tanto da Babilônia e ficaram tão bem lá e ganharam tanto dinheiro que não quiseram voltar para a sua terra. E isso, irmãos, muitas vezes acontece também com a gente. A gente se enfronha tanto nesse mundo que a gente esquece que o nosso lar não é aqui. Que aqui não é a nossa pátria definitiva.
Então, Deus, no seu eterno propósito, irmãos, Ele não permitirá que nós fiquemos sem ver o cumprimento daquilo que Ele tem prometido. Mas nós, da nossa parte, também temos que ter em mente que essa não é a nossa pátria. Nós estamos aqui passando um tempo. A grande diferença em relação ao povo de Deus do passado é que nós já sabemos quem é o grande rei que deveria vir ao mundo. Nós sabemos que Ele é o único verdadeiro Messias, segundo as Escrituras, e estamos certos de que Ele que está cuidando de nós durante todo esse tempo de aflição, e à luz do texto que nós lemos, é Ele quem congrega todas as nações, povos e línguas e chama todos de volta para o seu aprisco como bom pastor, conforme João capítulo 10. Então, o que move a nossa esperança é saber que o nosso Messias já enfrentou os poderosos deste mundo e os venceu, né? E conforme a interpretação do sonho de Daniel, lá em Daniel capítulo 2, né? O sonho de Nabucodonosor, ele fala, quando os grandes reinos deste mundo se alternavam no poder mundial, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos humanas, e essa pedra veio para destruir todos os reinos deste mundo, um a um. E dessa pedra o Senhor edificou uma grande montanha, um reino que jamais será abalado. E essa pedra que Daniel menciona, ela é identificada pelo apóstolo Pedro como Cristo. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra principal. É sobre ela também que nós edificamos a nossa vida, né? Então, ainda hoje, muitos são os que rejeitam essa pedra, mas todo aquele que nela crê não será envergonhado. Se você amanhã chegar para os seus colegas de trabalho e perguntar para eles se eles têm fé em Deus, eles vão dizer que têm. Se você disser a eles, perguntar a eles se eles creem em Deus, eles vão dizer que creem. Mas se você começar a falar de Jesus, eles não querem mais te ouvir. Entende? Por quê? Porque Deus hoje, no mundo que a gente vive, irmãos, é um conceito. Deus é um conceito, assim como espaço, né, lua, viagem à lua, enfim, governos deste mundo. Deus é só um conceito. Mas quando a gente fala de Cristo, nós falamos sobre algo que se encarnou, que esteve nesse mundo. E há provas de que Ele esteve nesse mundo, é um fato, ninguém pode negar. E Ele nos chama para uma vida comprometida, engajada com Deus, que nos tira da zona de conforto, da comodidade, e nos leva a esse comprometimento, que tem um custo para nós. Porque quando você vem a Cristo, isso tem um custo. Você precisa tomar a sua cruz e segui-lo, não é? E ainda hoje há muitos que rejeitam esse propósito. Mas todo aquele que crer nele não será envergonhado. Isso é o que a palavra de Deus promete. E aqui, irmãos, que se edifica a nossa fé, essa é a nossa garantia, essa é a rocha da salvação, a âncora das nossas almas. E é nisso que nós devemos confiar. Porque nós andamos aqui não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Então, concluindo, em tempo oportuno, o Senhor se levantará para nos tirar desse exílio que nós estamos, nesse momento, andando e vivendo nele. E eu digo para você que você precisa ter isso em mente todos os dias. Nós vivemos em um exílio, pelo menos de 3 maneiras. Primeiro, a nossa pátria não é aqui, não é? Quando você vai à carta aos Hebreus, você vai ver que o autor aos Hebreus, ele falando de Abraão, ele diz que Abraão peregrinou em terra estranha. E Deus disse para Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei, que é a terra que eu te darei. E o autor aos Hebreus diz, olha, Abraão obedeceu, mas ele não teve um palmo daquela terra que fosse dele. A não ser um pedacinho que ele comprou para fazer ali um jazigo para sua família, né? Ou seja, Abraão só comprou uma terrinha onde ele pudesse ser sepultado. Então, ele não teve nenhum palmo além disso, daquela terra. Porque
A promessa era para a sua descendência. E Deus cumpriu essa promessa. Então, o Senhor nos levará para essa terra que Ele tem prometido a nós, mas essa não é a nossa pátria definitiva, estamos aqui peregrinando. Segundo o sentido de que essa não é a nossa pátria, irmãos, tem a ver com aquilo que Jesus mesmo disse, em João capítulo 17, ele diz: Pai, cuida deles, porque eles não são desse mundo, como eu também não sou. Então, guarda a vida deles, livra-os do mal, preserva a sua vida, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. E um terceiro sentido, também, que nós estamos peregrinando aqui, não somos desse mundo, irmãos, é porque quando fomos criados, nós fomos criados para um relacionamento com Deus. Fomos criados face a face com Deus. Quando a Bíblia diz que Deus soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, Ele não poderia ter feito isso se a gente estivesse de costa, né, irmãos? Difícil, né? Isso quer dizer que nós fomos feitos face a face com o Senhor, para um relacionamento com Ele. E se hoje não estamos no relacionamento com Deus de forma plena, conforme lá no início aconteceu, é porque ainda não estamos na nossa pátria definitiva. Não chegamos lá. Ainda estamos peregrinando aqui. Então eu digo para você, assim como Jeremias disse para os seus ouvintes naquele dia: construa casas, plante vinhas, case-se, dê em casamento, constitua família, cuide dos seus negócios, faça o seu melhor, trabalhe com empenho, né? Faça aquilo que você puder fazer para viver uma vida digna nesse mundo, aproveite tudo aquilo que Deus te dá, mas entenda que a sua pátria não é aqui. Vai chegar um dia em que você vai ter que deixar isso tudo para trás, para que você seja levado para o seu verdadeiro lar, para a sua verdadeira pátria, para o seu destino final, que Deus preparou para você. Então, a proximidade do Natal nos faz lembrar de tudo isso, irmãos. Jesus veio a este mundo para preparar para nós um caminho para o nosso lar, para este lugar especial que Ele preparou para cada um de nós. Então, Ele virá para nos tirar do exílio. Foi Ele mesmo que nos trouxe para cá por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos aqui, não é, viver uma vida através da qual Deus pudesse nos livrar de todos esses males. Mas, mesmo diante dessa nossa teimosia e rebeldia e inconstância, o seu amor por nós é imutável. Deus nos ama. Amém? Ele sempre honrará a sua aliança, irmãos. Nós estamos aqui sendo lapidados, esticados, comprimidos, confinados, pressionados. Mas Ele não permitirá que sejamos destruídos. Então, aguente firme, apenas submeta-se ao tratamento de Deus, porque o bom pastor, Ele está nos levando sempre para perto de si, agora Ele está tratando conosco e arrancando os carrapichos do nosso pelo, aparando as nossas unhas. Ele está nos disciplinando com a vara do pastor, mas Ele também tem cuidado das nossas feridas com o seu azeite. Nós temos sempre o conforto de saber que em todo o tempo a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. Ele nos espalhou e Ele mesmo nos ajuntará. Amém? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Há um cântico antigo que diz assim: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Adeus, terrestres esplendores, eu já enxergo lá. É isso, irmãos.
Nós precisamos estar aqui de olho no nosso lar celestial, na nossa pátria, porque isso daqui não é o nosso destino final. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a amar aquilo que Ele tem colocado sob o nosso cuidado, os nossos filhos, nossa família, né? Aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, do nosso cuidado, da nossa responsabilidade. Precisamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado, né? O nosso lar, nossa casa, os bens que o Senhor tem colocado sob a nossa mão, nosso cuidado. Precisamos valorizar isso, louvar a Deus, agradecer a Deus, mas não podemos nos prender a nada disso. Porque quando o Senhor nos chamar, nós vamos deixar esse mundo da mesma forma que chegamos. Só com o nosso corpo. Mais nada, irmãos. E isso é maravilhoso, porque eu não preciso carregar ninguém comigo, né? No final das contas, só eu e Deus. Então, por isso a responsabilidade é pessoal, a salvação é algo pessoal, e cada pessoa precisa tomar a sua decisão perante o Senhor. Louvado seja Deus. Então, vamos orar, curva sua cabeça. Glória a Ti, Jesus. Senhor, sabemos que o Senhor, ó Deus, nos entregou a vida do Teu Filho para vir a este mundo com o objetivo, o propósito deliberado de morrer pelos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, porque não andamos mais como ovelhas desgarradas, mas Ele nos levou para o Seu aprisco de pastor, nos chamou para perto de Si e tem nos pastoreado, apacentado as nossas vidas com a Sua graça, com a Sua misericórdia, enviando o Seu Espírito. E, Senhor, ainda estamos neste mundo peregrinando aqui, Senhor, vivendo os dias aflitivos dessa vida, Pai. Temos momentos de alegria, sim, mas passamos por muitas aflições. E podemos contar, Senhor, sempre com o conforto do Teu Espírito que vem e se estende sobre nós para consolar e fortalecer a nossa esperança e a nossa fé em Ti. Ó Deus, suplicamos que o Senhor venha fortalecer a nossa fé nesta manhã. Renovar, Senhor, em nós o conhecimento de Cristo, Senhor, que nós possamos ser renovados nesse relacionamento com Ele. Que o Teu Espírito nos leve, Senhor, a um nível mais profundo, Senhor, de comunhão e de compreensão do Teu ser, da Tua palavra, ó Deus, para que nós possamos ter essa comunhão mais viva e intensa com o Senhor. E permita, ó Deus, que o pão necessário nos seja dado, que a força para o trabalho nos seja dada, Senhor, que a sabedoria para lidar com os problemas e desafios deste mundo também nos sejam dados, mas que acima de tudo seja clara a nossa compreensão de que a nossa pátria não é aqui, Senhor. Então traz aos nossos corações, ó Deus, esta certeza e sustenta-nos, Senhor, dia a dia, para que quando o Senhor vier, nós estejamos preparados para receber o Senhor. Com o nosso coração aberto, com a nossa mente voltada para Ti, Senhor. Tendo Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque é isso que vai nos levar a sermos identificados e reconhecidos no final como benditos do Pai Celestial. Então, ó Deus, sustenta-nos até aquele grande dia em que vamos ser finalmente, definitivamente resgatados, ó Deus, reunidos e levados de volta para Jerusalém Celestial, para o nosso lar eterno, Senhor, onde viveremos para sempre contigo, onde não haverá mais dor, nem morte, nem tristeza, nem aflição, nem angústia que roube a nossa alegria, o nosso contentamento, e ali haverá plena satisfação. Nunca mais sentiremos, ó Pai, o tédio, nunca mais sofreremos, ó Deus, com rotinas, nunca mais viveremos aflitos, Senhor, e angustiados, temendo, ó Deus, aquilo que tememos neste mundo, nesta vida, porque tudo terá passado e tudo terá sido feito novo na Tua presença bendita, Pai. Ó Senhor, prepara-nos para esse dia. E enquanto vivemos aqui, Pai amado, reina, Senhor, soberanamente sobre as nossas vidas. Faz a Tua vontade, Senhor, em nossos corações e leva-nos a viver de acordo com os Teus propósitos para nós.
nós possamos viver aqui fazendo sempre o bem, amando, Senhor, os nossos inimigos, orando por aqueles que nos perseguem, perdoando aqueles que nos fazem males, ó Deus, liberando dos nossos corações toda mágoa e ressentimento, para que nós tenhamos, ó Deus, um coração limpo, ó Deus, que ame, que perdoe, que seja compassivo e misericordioso, assim como é o teu coração para conosco, Senhor. Bendito seja o teu amor por nós, bendita seja a tua graça e a tua misericórdia, com a qual o Senhor nos sustenta dia após dia. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus.